Olá, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Então, hoje o vídeo é sobre um assunto, pessoal, que eu acredito que fazendo uma busca aqui das coisas mais, assim, do que mais você passa na tua vida, né, que você frequentemente são desafios, né? Seria o autocontrole, né? Porque assim, ó, lembra que eu falei, você não controla o outro, mas você pode se autocontrolar. E principalmente o autocontrole quando se trata de pessoas que convivem com você, de pessoas que você ama, de pessoas que você tem uma responsabilidade maior, que é teu marido, tua esposa, teus filhos, né? As pessoas que você convive mais de perto, os teus colaboradores, se você é um empresário, se você é um profissional que tem colaboradores, que você não é sozinho, aí é que entra o desafio do autocontrole. Então eu vou falar um pouquinho como que você pode, quando vem aquelas situações, né? Porque não sei, eu vou tentar ser clara, né, aqui. Se alguém não entender, pode perguntar, tá? Se não entender o que eu estou falando, mas assim, o que menos foi estudado, mas que agora já tem alguns avanços, é sobre o nosso pensamento, né? E o nosso sentimento e também ao nosso inconsciente, porque tem o consciente e o inconsciente. Isso que é assim, ó, hoje já existem pessoas estudando sobre isso, só que é algo que não está muito assim, não foi muito desenvolvido. E a gente sabe que a base, né, do ser humano, ele é o pensamento. Mas não é só o pensamento, é o sentimento, né? E toda essa questão emocional. E o autocontrole tem a ver com o gerenciamento da tua emoção. Por exemplo, vou contar uma história para vocês entenderem. O nosso eu consciente, ele não trabalha sozinho, né? Nós temos gatilhos de memória que são copilotos, né? São como se fossem copilotos, eles não é o nosso eu que manda em tudo. Por que que muitas vezes você estoura com os seus filhos? Você estoura com as pessoas que você ama, você diz coisas que você não queria dizer e naquele momento do auge ali, do teu estresse, você fica tão nervoso que você diz. Quando vê, você já disse coisas que depois você não, você pensa, bah, por que que eu falei aquilo naquele momento? Por quê? Porque abriu ali o copiloto, né? Você saiu, entre aspas, de cena e o copiloto, que é o gatilho da tua memória, que a gente chama assim, existem janelas saudáveis da memória e janelas killers, né? Conforme Augusto Cury mesmo fala no livro, nos livros que eu já li, os treinamentos que eu estou fazendo com Augusto Cury. Então, os copilotos do eu, né? Então, um dos copilotos é o gatilho da memória, quando estoura, sabe? Quando você tá passando por aquela situação e você não controla, entendeu? Você se descontrola. Por quê? Porque você talvez precise se dar conta, perceber que esse copiloto está te dominando e essa janela da memória, ela não é positiva. Quando você estoura, é uma janela killer, é uma janela traumática, provavelmente que você já passou na tua infância, alguém já fez isso contigo, né? Porque se você fere é porque você já foi ferido, né? Você não fere porque você quer ferir, porque você é mal, mas porque você já foi ferido. Então, como que você, quando se autocontrola no momento de estresse? Com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus colaboradores, né? Seja você um autônomo, seja você, enfim, né? Profissional que seja. Então, uma das coisas que você pode fazer é fazer um silêncio na hora que te dá aquele estresse que você vai estourar, ou porque uma meta não foi atingida, ou porque o teu filho te desobedeceu, ou porque ele não te, ou teu filho ou tua filha não te escutam, né?
E aí vem aquele gatilho assim, e você começa a falar um monte de coisas, né? Pro teu filho, pro teu colaborador, pra tua esposa. Por quê? Porque você não tem gerenciamento de emoção. Ou seja, você pode até ser bem sucedido aí no teu trabalho, entre aspas, mas você não, você é um miserável na sua emoção, né? Porque você não gerencia. Então, mas é possível gerenciar sim. Por exemplo, quando você está passando por questões, né, com a tua família, né, por exemplo, colaboradores ou, enfim, secretários, enfim, pessoas que você convive, né? E aí vem aquela coisa do estouro ali, que você se estressa e você fala muita coisa. Uma das coisas que você pode fazer é ficar em silêncio, tá? Tenta assim, ó. Tem gente que diz, conta até 30, sabe? Que daí vai passar aquele momento, são uns 30 segundos. Assim, ó, quando dá o estresse, quando dá o incômodo, quando dá. Você tem 30 segundos que você precisa gerenciar. 30 segundos, que aí você já vai parar um pouquinho ali, frear e você não vai mais estourar, né? Então, é possível fazer isso sim. O silêncio, tá? Como assim? Vou contar uma historinha bem breve aqui do que aconteceu comigo, porque eu tenho dois filhos, né? E o meu filho, acredito que muitos pais passam por isso, né? E você tem que cuidar muito, gente. Por quê? Porque você pode estar desenvolvendo uma janela killer, filho. O que é uma janela killer? Uma janela negativa. Que ele também vai estourar com os outros, porque você estourou com ele guardou na memória dele e depois, quando vem situações parecidas, ele estoura com os outros. Ele é ansioso, estressado, né? Então você pode sim colaborar para que ele seja uma pessoa também estressada ou ele seja uma pessoa mais light, uma pessoa mais saudável emocionalmente. E o que eu tô falando? Então, contar uma situação que aconteceu comigo hoje de manhã, tá? E eu já sabendo de tudo isso, para vocês verem como esses gatilhos eles nos pregam peças, né? E aí eu já sabendo disso, eu sabia que eu tinha que ficar com aqueles 30 segundos lá segurando para você não estourar literalmente, né? Então o meu filho é assim, ele a gente diz assim para ele fazer alguma coisa, às vezes ele não faz, tá? Ou você orienta e ele não faz, quer dizer, ele não faz o que você quer. E aí quando ele não faz, você, ai, meu Deus, né? Vem aqui, estoura assim, né? A gente nota assim que a gente fica muito estressada e perdida assim, né? Você já tem pais que agridem, né? Tem pais que falam um monte de coisas que não deveriam falar, que são exatamente esses gatilhos, tá? Que eles disparam para vocês saberem o que é esses gatilhos. Então eles vêm com tudo e se você não souber, você vai dizer um monte de coisa pro teu filho que vai ficar armazenado na memória dele. Você é um incapaz, você não aprende, eu sempre te falo e você e não adianta, porque você é isso, porque você é aquilo, coisas negativas. Isso vai ficar arquivado na memória, né? Do teu filho, do teu colaborador, da tua esposa, seja de quem for. Tô usando um exemplo aqui do filho, tá? Porque me aconteceu. Então, hoje eu disse pro Pietro, eu lembro assim que eu disse para ele, Pietro, vai, tipo, tomar café que você tá atrasado pra escola. E nada. E nada, e nada, e não se mexia, não se mexia. E aí veio aquela coisa assim, meu Deus, eu vou começar a dizer um monte de coisa pra ele, porque ele não se mexe, né? Tipo, ele não me escuta. Porque você não aprende, porque você. Tá. Aí, até a gente cheguei até a dizer, ai, quantas vezes eu tenho que te dizer isso? Aí lembrei que eu tava estourando, né? Eu lembrei que o gatilho da memória tava sendo acionado e eu ia estourar com ele. E eu ia dizer um monte de coisa pra ele. E aí eu parei, gente, assim, me dedicando a isso, né? Você tem que se dedicar a não estourar. Você tem que se dedicar, porque isso é muito bom. E aí eu parei e disse assim, comigo mesmo, né? Disse pra mim mesma, fica em silêncio. Fica em silêncio. Se ele não quiser ir tomar café, ele vai pra escola sem café. E pra uma mãe, né? Um filho ir pra escola sem comer, a gente sempre se preocupa, né? Não sei se sou só eu. Mas assim, aí eu pensei, fica em silêncio. Não fale nada pra ele, fica em silêncio. E sabe? Fui lá, tomei o meu café e fiquei em silêncio. E aí, eu não sei exatamente quantos minutos eu consegui ficar em silêncio,